Somos capazes de criar, através da nossa imaginação, inúmeros fatos e situações que poderão acontecer ou não em nossas vidas. Ao imaginarmos o que poderá acontecer, nós geramos junto com isso emoções e reações, ora positivas e ora negativas em nós. No sentido de criarmos algo que gere em nós um sentimento negativo, junto com este sentimento, com esta sensação, produzimos em nós algo chamado medo e insegurança, em relação ao que está sendo criado na nossa mente, principalmente quando estamos diante de grandes mudanças em nossas vidas. Quem aqui já passou por situações em que muitas vezes elas aconteceram e outras não, de coisas que você imaginou? Quantas vezes somos tomados no nosso dia a dia pensando no que poderá vir a acontecer se determinado fato ocorrer? Ou diante de alguma mudança na nossa vida, aquilo que nós ficamos pensando que poderá vir a acontecer depois desta mudança. Todas as vezes que a gente pensa em uma mudança, o primeiro sentimento que vem em nós é um sentimento de insegurança, porque as mudanças estão ligadas ao futuro, sobre algo que nós não temos o controle, sobre algo que está num lugar onde nós jamais estivermos. Então, como vencer o medo e a insegurança? Por aquilo que nós pensamos, pelas preocupações que nós temos, pela ansiedade que muitas vezes é decorrente deste medo e desta preocupação. Então hoje nós vamos estar aprendendo como vencer isto, diante daquilo que pode se tornar uma realidade ou nunca se torne uma realidade. Sempre que estivermos à frente de uma nova situação, sempre que você enfrentar algo inesperado na tua vida, seja algo que você imagina ou algo que você esteja vivendo, você deverá olhar para dentro de você, analisar o que você está pensando ou sentindo, e o que isso está gerando no seu interior. Quando o homem se considera forte e invencível, corre o risco de se tornar individualista, centrado apenas em si e em sua capacidade. Por isso é importante, para vencer o medo, a insegurança, que você identifique o que você está pensando ou sentindo diante daquilo que tem ocupado a maior parte do teu tempo na tua mente, na tua imaginação, ou naquilo que você está vivendo. Sabe, quando nós nos consideramos fortes, invencíveis, imbatíveis diante de qualquer situação, corremos o risco de nos afastar da presença de Deus. Corremos o risco de nos permitir não buscar mais ao Senhor. Então, mas quando admitimos que não conseguimos lidar com determinados sentimentos ou situações, quando admitimos a nossa fraqueza e a nossa fragilidade diante de algo, então passamos a buscar o Senhor, não ficando limitados apenas àquilo que nós conseguiríamos fazer sozinhos, mas buscando do Senhor aquilo que nós não podemos, mas Ele pode fazer. Existem momentos das nossas vidas que somos desafiados pelo Senhor. Circunstâncias tentam nos desafiar o tempo todo, para que você exerça a sua fé, ou você fique apavorado de medo. Então a primeira coisa que devemos fazer, a primeira atitude que devemos ter, é reconhecer que realmente não somos capazes de lidar com algumas situações, reconhecer o que pensamos ou sentimos. O apóstolo Paulo, aquele que escreveu várias epístolas, aquele que escreveu várias cartas, ele fez isto quando escreveu a segunda carta para a igreja de Corinto, no capítulo 12, verso 7, reconhecendo que ele tinha uma fraqueza. Acompanhe comigo. E para que não me exaltasse demais, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Paulo estava dizendo que ele tinha a excelência das revelações, ele também andava com Jesus, ele era inspirado pelo Senhor, ele tinha comunhão com o Senhor, mas para que ele não se exaltasse demais, para que ele não confiasse demais na capacidade dele, ou naquilo que Deus estava dando, havia nele algo chamado um espinho na carne,
Esse espinho na carne o mantinha abaixo do poder do Senhor. Este espinho na carne o tornava sujeito ao Senhor. Este espinho na carne fazia com que ele se lembrasse sempre que nada daquilo que ele fazia ou era, vinha dele, mas vinha do Senhor. Então, quando você passar por situações adversas, quando você tiver pensamentos que não produzem em você o resultado que o Senhor quer que ele produza, é importante que você reconheça, assim como Paulo fez: Senhor, eu quero reconhecer diante do Senhor que eu tenho medo, e descreve. Eu me sinto inseguro, e você relata. Eu fico apavorado, eu fico preocupado. Para quando você fazer isso, o Senhor ver em você que você tem algo chamado dependência. Paulo tinha dependência do Senhor. E ele coloca que o mensageiro de Satanás o esbofeteava a fim de que ele não se exaltasse demais. Se existe um risco que nós corremos, é quando tudo vai muito bem na nossa vida, nos exaltar demais e nos afastarmos da presença do Senhor. Então ele permite que muitas circunstâncias adversas venham na nossa vida, para que nós venhamos a estar na posição de submissão, no centro da vontade de Deus e na sua presença. Uma outra atitude que você pode ter, quando você estiver pensando em algo que te deixe fraco, inseguro e com medo, é olhar as mudanças pela perspectiva de Deus. Além de identificar o que você está pensando e sentindo, você precisa enxergar como Deus enxerga, olhar pela perspectiva dele, não pela sua. Isso poderá te ajudar a enfrentar melhor as mudanças em sua vida. Eu fico imaginando como que Deus olha os nossos grandes problemas. Quando Deus olha do ponto de vista de onde Ele está, ali no sublime trono, ali nas alturas, Ele olha para nós e diz: você parece que não vê o tamanho do Deus que você serve. Você quer dizer para mim que este problema é grande, sendo que grande sou eu? Eu coloquei uma imagem de uma mão estendida. Então, virá no próximo slide, dizendo que Deus não perdeu o controle de nada daquilo que está acontecendo ou virá acontecer. Olha o que Isaías, o profeta Isaías diz no capítulo 55, versos 8 e 9. Vamos ler juntos Isaías 55, 8 e 9. Olha o que Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus mais altos. Quando nós lemos o que o profeta Isaías nos deixou relatado, então nós entendemos que nada daquilo que eu penso, eu sinto, eu imagino ou eu crio está maior ou está acima daquilo que Deus já tem planejado e preparado para a minha vida. Nada daquilo que você imaginar poderá pegar Deus de surpresa. Sabe por quê? Porque Ele conhece o teu futuro. Aliás, Ele já esteve no futuro antes que você chegue lá. O pensamento do Senhor é mais alto, o caminho do Senhor é mais alto, a saída do Senhor, ela existe, a solução do problema existe, o consolo necessário existe. Tudo aquilo que estiver no teu futuro, o Senhor já preparou para você. A preocupação que você tem, Deus já está ali com a resolução pronta, com a solução pronta. Então nada daquilo que eu imaginar que poderá acontecer no futuro comigo, com a minha família, com o meu trabalho, saúde, ministério, nada poderá ser maior do que Deus planejou para a minha vida. Então Deus já esteve no futuro, sabe por quê? Porque Ele é atemporal. Para Ele não existe presente, passado e futuro, porque Ele é eterno. O que nos amedronta no futuro é algo que nós não vimos ainda, nós não chegamos lá, nós não pisamos naquele território, por isso gera em nós insegurança. Mas quando nós passamos a confiar em Deus
entendermos e olhar na perspectiva dele, nós olhando para isso, nós vamos entender que ele já está lá nos aguardando quando chegarmos lá. E se ele estiver lá no nosso futuro, nós estaremos seguros, independente da situação. Não apenas você, mas a tua família, os teus entes queridos, os teus negócios, o teu trabalho, a tua saúde. Nada daquilo que hoje você venha passar no teu presente é surpresa para o Senhor. Então está na hora de nós começarmos a olhar como Deus tem olhado. Algumas situações eu vivo, eu digo, Senhor, como que o Senhor vê essa situação? Como que o Senhor vai resolver este problema para mim? Porque eu não consigo ver saída se o Senhor não mostrar a saída para mim. Esse é um exercício que você precisa fazer. Esse é um exercício que eu preciso fazer todos os dias. Quando circunstâncias e mudanças, reais ou não, tentam vir até mim para trazer medo e insegurança. Pergunte para o Senhor nesta noite. Fale com Ele nesta noite. Senhor, eu não sei de que forma o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor já fez algo que eu ainda talvez não me enxergue. Apocalipse 1:8 diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é. Ele é o que começa, Ele é o que termina, Ele é o que está no começo, Ele é o que está no fim, Ele é o que era, o que é, o que há de vir, Ele é o Todo-Poderoso. Nada daquilo que você tenha passado, esteja passando, virá a passar, é surpresa para o Senhor. Então, se você confia no Senhor, comece a olhar pela perspectiva dEle, porque isso vai gerar no teu coração fé e confiança, não mais medo e insegurança. Se existe algo a mais que nós podemos fazer, é nos lembrar do salmista Davi, no Salmos 23:4, quando ele confessa que ele não está sozinho. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está dizendo, olha, ainda que eu passe por situações desafiadoras, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu nada temerei, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Lembrando que Davi era um pastor de ovelhas. Então, quando ele fala isso no Salmos 23, ele está trazendo uma experiência diária que ele tem como pastor, onde ele usa a vara e ele usa o cajado para cuidar da sua ovelha. Agora ele se coloca numa posição de ovelha diante de Jesus, que é o sumo pastor. Então ele se coloca nessa posição e afirma que ainda que ele passe por situações difíceis e desafiadoras, ainda que ele viva circunstâncias ameaçadoras, que ele não tenha o controle, onde ele não enxergue nada além das sombras, ainda que ele não veja na sua totalidade o caminho, e ainda que ele não tenha o controle sobre aquela situação, ele diz, o Senhor estará comigo, independente de qualquer situação. O Senhor está com você, o Senhor está com a tua família, o Senhor está na tua empresa, o Senhor está nos teus negócios, o Senhor está com tudo que é seu. Você precisa acreditar nisto, porque quando eu acredito nisto, isso vai trazer no meu coração paz e confiança. Davi, quando fala da vara, quando ele fala do cajado, é importante nós lembrarmos que a vara, ela tem um objetivo que é o de proteger o rebanho. A vara, ela é usada pelo pastor para combater animais selvagens, ele afasta o perigo das ovelhas. Aqueles que tentam de alguma forma trazer dano para as ovelhas, o pastor bate com a vara e protege. Então a vara nos protege contra as ameaças, aquelas que são reais e aquelas que são imaginárias. Já o cajado faz com que o pastor puxe a sua ovelha para perto de si. Quando ele nota que a ovelha está indo desgarrada, quando ele nota que a ovelha está indo para um abismo, ele usa o cajado e traz a ovelha para perto de si. E também serve para dar apoio ao pastor quando ele está andando por lugares íngremes. Eu quero dizer nesta noite para você, o sumo pastor Jesus Cristo, ele usa a vara para afugentar o inimigo, mas ele usa o cajado para nos trazer para perto dele. Talvez hoje você esteja com o cajado aí em você, puxando você para perto do Senhor, porque ele não quer que você seja independente dele. Nós somos ovelhas.
Nós temos um pastor. E existe uma tradução do Salmos 23:1 que diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Essa é uma das melhores traduções, na minha opinião. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Não terei falta de recursos, não terei falta de alegria, não terei falta de fé, não terei falta de confiança, não terei falta de ânimo, não terei falta de saúde. Nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Ainda que a tua pastora te decepcione, ainda que a igreja te decepcione, ainda que o líder te decepcione, se você é a ovelha do sumo pastor Jesus Cristo, Ele vai te sustentar nos momentos de luta e de adversidade. Ele estará com você, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não terá medo, porque Ele estará com você. Nos piores momentos das nossas vidas, nós olhamos ao nosso entorno e não encontramos ninguém, porque provavelmente essa pessoa também está passando por lutas e desafios. Por mais que você tente ser presente na vida de alguém, por mais que você tente ajudar as pessoas na hora que elas precisam, é nos momentos de luta e de adversidade que você não encontra ninguém. Mas não se esqueça, ainda que os teus olhos naturais não enxerguem ninguém, o bom pastor está do teu lado, Ele está com você, ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte. E esta confiança vai te produzir fé e confiança. Nada você terá medo, porque Ele está com você. Aleluia. Davi então deixa claro que o Senhor governa, que o Senhor tem o controle, ainda que sejam em situações inesperadas. E como ovelhas, precisamos ser confortadas pela vara e protegidos pelo cajado. Às vezes podemos até nos sentir como ovelhas indefesas e inseguras, mas temos que confiar que existe um pastor que está ao nosso lado, e porque Ele está conosco, nós vamos vencer o medo e a insegurança que tentam nos dominar. O medo pode ser um sentimento natural em alguns momentos. Em algumas situações o medo bate à nossa porta, mas nós não podemos deixar que o medo nos domine. O medo não pode te dominar, o medo pode vir, os pensamentos podem vir, mas quem vai vencer? Este é o problema. O medo vai vencer, a insegurança vai vencer. Não podem vencer, porque nós temos um pastor, nós temos um Senhor. Nós não estamos sozinhos, independente da luta que estejamos passando ou vamos passar. Não estamos sozinhos, porque o bom pastor está conosco. Aleluia, aleluia. É preciso buscar algo a mais do Senhor, que é a sabedoria. Busque sabedoria em Deus. Quando o Senhor ganhou o meu coração, quando o Senhor ganhou o teu coração, nós éramos como um bebê, como uma criança recém-nascida. Éramos alguém que queríamos ser independentes. Veja uma criança pequena. A mãe orienta e essa criança parece que faz tudo ao contrário. A mãe diz: não coloque o dedo na tomada, ela coloca o dedo. Não pise aí que você vai cair, pois ela pisa ali. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, éramos como esta criança, independente, querendo andar sozinha, fazer as coisas sozinhas. Éramos como aquela criança que queria descobrir o mundo sozinhos. Mas quando entregamos ao Senhor o nosso coração e a nossa vida, quando o Senhor entra dentro de nós, através do momento que aceitamos a Jesus como Senhor, nós então começamos a entrar num outro processo, um processo agora de deixar de ser natural e carnal, para nos tornarmos agora um ser espiritual. Deixamos de ser aquelas crianças mimadas e birrentas, que não podem ouvir de Deus um não, que não querem mais passar por lutas e adversidades, e agora o Senhor nos convida para mudar de nível. Ele nos convida agora a aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. E Ele nos leva agora para uma outra posição. Ele nos quer ver amadurecidos. Ele nos quer ver crescidos. Ele nos quer ver dependentes dEle, mas confiantes na Sua palavra. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, diz assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido,
pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto: eu queria dar algo mais forte, eu queria que vocês tivessem uma experiência mais profunda, eu queria que vocês estivessem mais maduros, mas porque vocês não são maduros e continuam agindo como crianças carnais, eu não posso avançar com vocês, eu não posso levá-los a uma mudança de nível, eu não posso levá-los a avançar na caminhada com Cristo. E nesta noite eu pergunto para você, como um bom aluno que nós somos, você prefere ficar no banco de uma escola uma vida inteira na mesma série, ou você prefere ser promovido ano a ano para outros níveis? Não tem como ser promovido se não passar por uma situação desafiadora. Não tem como você avançar na caminhada com Cristo, na tua experiência como cristão. Não tem como amadurecer se não passar pelo processo. E normalmente o processo requer dor e sofrimento. Paulo estava dizendo: eu não pude falar a vocês. Ele queria falar algo, ele queria revelar algo, ele queria ensinar algo. Mas quando ele olha para aquela igreja em Corinto, ele diz: eu queria, mas eu não pude. Porque vocês são como carnais, como crianças. Às vezes eu olho para algumas pessoas e eu digo: meu Deus, até quando? Elas vão continuar com este comportamento de filhos mimados. Até quando? Elas não vão querer avançar, não vão querer assumir novas posições, não vão querer aprender mais, não vão querer se desenvolver mais. E não pense que isso é no mundo físico e material, porque o mundo físico e natural nada mais é do que uma consequência do mundo espiritual. Eu estou dizendo na tua vida, na tua caminhada com Deus, em conhecê-lo muito mais intimamente do que você já o conheceu. Já dizia antes: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Paulo estava dizendo isso àquela igreja. Vocês só ouvem falar como crianças, mas vocês não o conhecem. E não conhecem porque não estão em condições de recebê-lo. Portanto, para que haja amadurecimento, irmãos, espiritual, é necessário que você e eu venhamos adquirir algo chamado sabedoria de Deus. Sabedoria para passar da forma imatura de pensar e agir para uma forma mais madura. Em outras palavras, trocar a nossa mentalidade carnal para a mentalidade de Deus em sua palavra. Quando você passa por situações desafiadoras, quando você passa por mudanças, quando o medo e a insegurança tentam te dominar, você precisa tomar uma decisão. Você vai pensar como uma criança insegura e indefesa, ou você vai assumir a sua identidade de filho de Deus, e você então vai enfrentar aquilo como Deus enfrentaria se estivesse no teu lugar. O Senhor quer ver em nós amadurecimento, Ele quer nos levar para outros níveis. Em nossas vidas, sempre teremos momentos bons e momentos trabalhosos ou momentos ruins. Momentos difíceis, mas que precisam ser superados. Por isso precisamos da sabedoria de Deus, para aceitar que nem tudo acontece conforme idealizamos ou planejamos. E que ainda que a nossa mente natural não compreenda, Deus está agindo a nosso favor. Ainda que você não entenda nada, decida hoje apenas confiar que Deus está agindo a teu favor, e peça para que Ele te ensine a atravessar a tempestade, e depois da tempestade que você saia mais maduro, mais adulto, mais forte, mais resiliente, mais determinado, mais corajoso, mais corajosa. Provérbios 2:6 diz: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. A sabedoria que Deus tem para nos dar através da palavra dEle, nos traz conhecimento e discernimento. Conhecimento é saber como fazer, e o discernimento é saber o que fazer na hora certa. O conhecimento e o discernimento vão trazer em nós também algo chamado fé.
para confiar que nada fugiu do controle de Deus. E também vai gerar em nós quietude. Quando eu adquiro a sabedoria de Deus, quando eu entendo que aquilo que estou vivendo não é para produzir em mim morte, fracasso, tristeza, revolta, mas é um processo natural de crescimento pelo qual estou sendo submetido. Aquilo traz em mim fé para confiar em Deus e também traz algo chamado quietude. Quietude dentro, quietude em relação a Deus e quietude em relação à circunstância. Semanas atrás nós estivemos meditando sobre aquele barco que estava ali, à deriva, vento e tempestade, Jesus dormia. E aqueles discípulos então chegaram e começaram a acordar Jesus dizendo: o senhor não está vendo não o que está acontecendo? E ele diz: aquieta-te vento, aquieta-te tempestade. E vai para eles e diz: vocês não têm fé não? Eu quero dizer para você que a fé que Deus quer gerar no nosso coração é uma fé que nos faz dormir enquanto estivermos passando pelo vento e pela tempestade. Porque a nossa segurança está que amanhã Ele nos dará a resposta e a saída que nós precisamos. Ele estará preparando o nosso futuro. Esta semana participando juntamente com alguns irmãos de um projeto que nós traremos no ano que vem para a Igreja Geração Eleita, que é o programa Celebrando a Recuperação, e nós vamos estar falando mais sobre isso daqui até o final do ano. Este programa, eles têm uma oração que foi tirada de um outro programa, e uma parte desta oração, que é a oração da serenidade, diz assim: Senhor, dá-me serenidade para aceitar tudo aquilo que não pode e não deve ser mudado. Dá-me força para mudar tudo que pode e deve ser mudado. Mas, acima de tudo, dá-me sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Dá-me serenidade, dá-me tranquilidade, dá-me quietude para aceitar aquilo que não pode ser mudado. E aquilo também que pode ser mudado. Me dá força para mudar o que eu posso, mas me dá força também para mudar aquilo que eu não posso. E me dá, acima de tudo, sabedoria para saber aquilo que pode ser mudado e aquilo que me resta apenas aceitar. Existem áreas na tua vida que podem ser mudadas e transformadas e só depende de você. Uma delas é como encarar os problemas e os desafios. Não vai ser o Senhor quem vai dizer, você deve agir assim. Ele diz através da palavra, Ele nos orienta e nos aconselha. Sou eu e você todos os dias diante de algumas coisas, de algumas situações que imaginamos ou reais, que temos que decidir o que vamos fazer com aquilo. Vamos bater o pé, vamos sapatear, vamos emburrar, vamos nos afastar do Senhor, vamos ficar tristes e magoados, ou vamos aceitar como sendo um processo natural para o nosso amadurecimento. Essa é uma escolha nossa. Mas existem outras situações que nós não podemos fazer nada. E o fato de não fazer nada requer de nós algo chamado resiliência, confiança e tranquilidade. Sabendo que o nada que eu posso fazer nas mãos dele pode se transformar em tudo. Existem desafios que eu e você estamos vivendo, vamos viver, que nós só temos algumas coisas para fazer. E existem outros que não existe nada mais do que a gente possa fazer além de aceitar. E aceitação é algo que o Senhor tem que trabalhar nos nossos corações nos últimos dias. Existem pregadores que dizem assim: nós temos que nos revoltar nesta área. Não, você precisa ter uma atitude de revolta nesta área. Por exemplo, na área financeira, uma atitude de revolta. Eu não consigo encontrar uma base bíblica para dizer que eu tenho que ter revolta sobre alguma atitude, sobre alguma área da minha vida. Eu não tenho essa base. Eu não conheço nenhum versículo que diz que eu tenho que me revoltar contra uma situação, mas ao contrário disso, eu devo lutar para que a revolta não entre no meu coração e no meu espírito. E que eu continue confiando que Deus está no controle. E se Ele está no controle, eu devo agir e proceder segundo a palavra dEle. Não é a revolta que muda a nossa situação. Não é a ira que muda a nossa situação.
Não é a murmuração que muda a nossa situação, mas ao contrário disso, é a confiança e a certeza que se Ele está conosco e se Ele continuar conosco, nós vamos enfrentar e nós vamos vencer uma a uma das batalhas, independente do resultado que venha a ganhar.